Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Information. E hoje eu, Pedro Matsunaga, de novo aqui trazendo mais um Deflection pra vocês, que é aquele quadro que a gente vem aqui nas sextas-feiras fazendo alguma análise sobre futebol americano, principalmente sobre a NFL. Então deixa de bobeira, já deixa seu like aqui embaixo, dá aquele joinha pra gente, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Estamos soltando muito conteúdo e já segue a gente em todas as redes sociais para não perder nada sobre o mundo da NFL e do futebol americano em geral, tudo linkado aqui na descrição do vídeo. Me segue lá no Twitter também, o @BorosBR, vou deixar o link aqui na descrição. E vamos direto para o nosso vídeo para não ficar de blá 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 de enrolação aqui. Então, hoje, como vocês podem ver aqui no título do vídeo ou na thumbnail, a gente vai falar sobre o Justin Herbert, o rookie calouro, né? O rookie dos Chargers, que foi draftado na pick 6 do último draft. Um nome que envolveu muita discussão nas redes sociais. Muita gente gosta do Herbert, acha ele um bom quarterback, colocava ele realmente como um quarterback 3, como uma pick alta. Muita gente criticou a escolha dos Chargers, achavam que, apesar do time precisar de um QB, o Herbert não é um cara para ser franchise QB. Eu particularmente não gostava da escolha, apesar de achar que ela deveria ser feita, tinha que ser feita, mas eu não gostava do Justin Herbert, eu não achava que ele iria ser um grande quarterback, que ele seria uma boa aposta. Mas o fato ele estreou nessa semana 2 contra a equipe do Kansas City Chiefs. Não se esperava muito do Chargers nesse jogo. Os Chargers surpreenderam bastante com o Justin Herbert liderando o time dos Chargers. Então isso é um ponto positivo aí para a estreia do Herbert. Mas eu acho que é fato, apesar de ter tido alguma confusão essa semana sobre quem seria o starter no domingo, foi confirmado Justin Herbert. O fato é que assim, o QB dos Chargers hoje é o Justin Herbert, ele tem que ser titular da franquia. O Tyrod Taylor não pode voltar a ser o quarterback principal da equipe de Los Angeles. E os motivos para isso a gente vai falar aqui e listar. O primeiro é isso, é o fator surpreendente de como jogou bem o Herbert. O Herbert fez uma estreia bastante convincente. Muito se falou aí, né, também durante essa semana, depois do domingo, sobre se o Herbert é ótimo jogador, o Herbert foi espetacular, o Herbert jogou melhor que o Mahomes no jogo. Calma, não é tão o céu assim, como não era tão o inferno como estavam falando antes. O Herbert teve seus bons momentos, ele teve um jogo bastante consistente, eu vou falar os números dele no jogo daqui a pouco, mas ele teve seus erros, lançou para uma interceptação que era completamente evitável, não levou o time à vitória, apesar de ter um primeiro tempo espetacular. O segundo tempo foi um pouquinho mais devagar e o time não acabou perdendo no overtime. Então assim, não é tão o céu assim, como não é tão o céu assim para o Joe Burrow, que jogou muito bem, e para mim é ainda o melhor quarterback da classe jogando, né? Só os dois foram titulares até agora, o Herbert e o Burrow. Mas assim, é uma estreia de respeito, é sim para se admirar o que o Herbert fez no primeiro jogo dele. Não foi contra qualquer timinho, foi contra o Kansas City Chiefs, um rival de divisão que vem conquistando a divisão por duas temporadas seguidas. Chegou no Super Bowl, foi campeão na temporada passada. Então, e é uma defesa que vem em plena evolução desde o ano passado. Então assim, não é para se desmerecer o que o Justin Herbert fez nesse jogo. Foi uma grande partida de um quarterback que demonstrou bons traços, mostrou boas coisas sobre um quarterback que tem um potencial bastante interessante aí pro futuro e para as próximas partidas. Então, como eu falei antes, a gente vai falar sobre os números aqui do Herbert também para dar dar um cenário aí para você, né, telespectador desse vídeo. Ele teve 67% dos passes completos, conseguiu 311 jardas nesses passes, um touchdown e uma interceptação, como eu falei antes. Também ele teve 18 jardas corridas para um TD corrido. Foram números bastante interessantes, principalmente para um QB no seu primeiro jogo na NFL. O Joe Burrow não conseguiu 300 jardas no primeiro jogo dele na NFL. E assim, contra o próprio Los Angeles Chargers, né? E o Herbert vai lá contra uma defesa interessantíssima do Kansas City Chiefs. Não dá pra falar que a defesa é ruim, como já foi acusado justamente em outras temporadas. Nessa temporada não é o caso. E os números são bastante interessantes.
É lógico que assim, apenas um TD passado, uma interceptação, não é tão legal, não, mas ele conseguiu correr para um TD também, por exemplo. Então ele teve lances e flashes muito interessantes de Justin Herbert. Mas o ponto principal aqui, para eu afirmar com toda a certeza do mundo que o Justin Herbert tem que ser o QB titular da franquia de Los Angeles, é o ponto de que ele torna o time melhor, ponto. Se ele é um jogador melhor que o Tyrod Taylor, eu falei isso no Twitter outro dia, pra mim é questão de sanidade mental, mas ainda assim é só uma opinião. O Herbert é melhor que o Tyrod Taylor, isso é uma opinião minha, apesar de eu achar que a pessoa tem que ser internada no hospital psiquiátrico se discorda de mim nessa afirmação, mas é isso. É só uma opinião. O ponto é, ele torna ao redor dele, os jogadores que estão ali, os talentosos jogadores do Los Angeles Chargers melhores. E aí eu vou citar alguns números de alguns jogadores que são os principais talentos desse ataque. O Keenan Allen, recebedor principal da franquia. Na semana 1 ele teve 37 jardas apenas em 4 recepções com o Tyrod Taylor. Com o Justin Herbert ele teve 96 jardas em 7 recepções. Foram 3 recepções a mais para 59 jardas a mais. O Austin Ekeler, que é um cara que correu muito bem com o Herbert, mas assim, vamos excluir, apesar de existir influência de como o quarterback joga para o jogo corrido, a gente deixa de lado e vamos falar só das recepções do Austin Ekeler. É um cara que é assim, um fator muito importante no jogo aéreo do Los Angeles Chargers, apesar de ser running back, né? Na semana 1 ele teve apenas um catch para 3 jardas. E aí na semana 2 ele consegue 55 jardas em 4 catches com o Justin Herbert. E aí o Hunter Henry é um cara que assim não muda muito as estatísticas dele, mas melhora com o Justin Herbert. Na semana 1 ele teve 5 catches para 73 jardas com o Tyrod Taylor, e com o Justin Herbert foram 6 catches para 83 jardas. Então a gente vê que assim, o Herbert realmente melhora em torno dele. Eu tenho algo que eu gosto de falar bastante, que é quarterback rookie ama tight end. O Herbert usou muito bem o Hunter Henry, mas pelos números dos outros jogadores a gente vê que quem está amando o tight end é o Tyrod Taylor, não o Justin Herbert. E isso é interessante, ele varia bastante os alvos dele, ele não focou só em um único jogador de Justin Herbert, ele tornou o ataque em volta dele muito melhor, muito mais produtivo. E assim, o Tyrod Taylor é aquilo. A gente não vê um teto muito maior do Taylor. Ele chegou na pós-temporada uma vez com o Buffalo Bills, carregado pela defesa. Ele é aquele cara que não vai comprometer, ele não vai lançar várias interceptações. Ele é um cara muito seguro nisso, mas ele também só lança pass check down. Ele joga muito a bola fora, em vez de tentar um passe um pouco mais difícil. Então assim, o Tyrod Taylor é aquilo. O Justin Herbert não. O Justin Herbert, isso é a primeira gostinho que a gente tem de Justin Herbert na NFL. Ele só tem a evoluir, é um quarterback rookie, né? Foi o primeiro jogo dele, uma pedreira, né? Ele ficou sabendo minutos, segundos antes do jogo que ele teria que jogar. O Tyrod Taylor tinha uma costela fraturada, ia tomar uma injeção anestésica para conseguir jogar, acabou perfurando o pulmão dele essa injeção, e por isso que o Herbert entrou. Então assim, não teve um game plan preparado para ele. Ele não se preparou durante a semana para jogar. Eu acho que não passava pela cabeça de ninguém em Los Angeles que o quarterback titular seria o Justin Herbert. Ele foi lá e jogou muito bem. Manteve o time competitivo contra um dos principais times da NFL. O principal time da divisão, um dos grandes rivais de divisão do Los Angeles Chargers. Foi lá, manteve o time competitivo, deu condições para o time vencer, o time acabou perdendo. Mas isso, a atitude, a coragem, a forma como ele jogou. E eu acho que isso é o principal, atitude. O Justin Herbert é um quarterback de atitude, é um cara decidido, é um cara que vai pra lá pro jogo pra vencer. Ele sabe o que ele faz, ele é determinado, ele lança a bola com confiança, e isso tudo o Tyrod Taylor não tem. Então assim, uma palavra para resumir por que o Justin Herbert deveria ser titular dos Chargers é essa, eu acho, atitude. É um cara que realmente representa o grande líder, mesmo sendo apenas um rookie. Então eu tenho que admitir aqui que eu queimei a língua, e o Justin Herbert pra mim tem que ser o QB titular dos Chargers. E assim, pelo que ele mostrou no primeiro jogo apenas, eu acho que é um cara que tem um grandíssimo futuro pela frente, pode ser um dos bons quarterbacks da NFL ainda no futuro. Mas antes de finalizar o vídeo, hoje a gente vai lá analisar 2 jogadinhas de Justin Herbert nesse último domingo contra o Kansas City Chiefs, e a gente volta aqui para finalizar o vídeo. Então, a primeira movimentação que a gente vê aqui
essa aqui desse recebedor correndo para o outro lado para ver se apresentava alguma indício de qual jogada era chamada da defesa. Como ninguém se movimenta para acompanhar, o Herbert provavelmente deduz que isso é uma marcação em zona. A gente vai rodar o lance aqui, vai ver, ele se posiciona aqui para chamar o snap. A gente vai ver que a chamada é uma for verticals, ou seja, todos esses 4 recebedores vão correr em linha reta em direção à end zone, e esse running back vai fazer o check down, ele vai vir fazer mais ou menos essa rota aqui. Lembrando que a jogada é uma terceira para 14, né? Aqui na linha de 14 jardas. Eu não sei se era terceira para o gol ou se ainda não estava na linha do gol, mas enfim, era basicamente ou touchdown ou se contentar com field goal. E nesse caso era uma conversão muito difícil, né? Eram 15 jardas para endzone quase, então seria uma tarefa extremamente difícil. A defesa demonstra uma marcação mista, porque esse cornerback aqui faz uma individual contra esse wide receiver, que me aparenta ser o Mike Williams. O resto dos jogadores se posicionam na zona, eles acabam sendo mais soft nessa marcação, dando bastante espaço. A gente vai ver quando rola a jogada aqui. A jogada rolou e você tá vendo, ó, bem soft, esses jogadores aqui esperando bastante, esses daqui também, e o safety lá no fundo do campo, no meio da endzone, só esperando para olhar a decisão do Herbert. Ele faz drop back e aí ele lê muito perfeitamente que esse jogador aqui se desloca para frente. Preocupado com o tight end aqui. Só que deixa esse recebedor livre. Completamente livre. O passe é perfeito, né? Ele pega o momento perfeito da jogada, muito tranquilo no pocket, né? Que o pocket dele vai começar a ser incomodado. Ele se mantém no pocket, lança com muita tranquilidade e a bola chega com perfeição pro recebedor dele. A gente vai ver aqui, ó. Bola perfeita no fundo da endzone ali, só onde o recebedor pode pegar. E o recebedor faz o catch mesmo. A gente vai ver esse replay por trás, que é melhor para ver o desenvolvimento da jogada, de como o Herbert enxerga a jogada. Ó, ele faz o drop back, ele lê bem. Aqui, ele faz essa jogada de corpo, quase que um pump fake, mas sem ameaçar mesmo o arremesso. E ele traz a marcação para cima do tight end, do Hunter Henry aqui. E aí ele só solta o braço lá no fundo. Touchdown, uma jogada espetacular do Justin Herbert. Eu acho que essa jogada é uma jogada que mostra qualidades do Herbert, uma leitura muito boa da defesa, ele soube trabalhar a defesa com os olhos, então ele conseguiu atrair o safety para onde ele queria para poder lançar a bola no recebedor livre e assim, muita tranquilidade dentro do pocket. Então, qualidades essenciais para um jovem quarterback, e ele já demonstra essas qualidades. A gente vai ver a jogada um play action. Eu vou rolar aqui e aí eu vou explicar mais ou menos o que acontece de errado que acaba gerando tudo isso. Ele vai tentar fazer o play action. As fotos não se desenvolveram, é óbvio, não deu um segundo do snap. O running back, depois do play action, vem bloquear aqui no lado direito do Herbert. O problema é que no lado esquerdo, o left tackle se mostrou completamente incapaz de marcar esse jogador aqui do Kansas City Chiefs, que vem direto em direção ao Justin Herbert. E aí ele vai ter que improvisar, e ele improvisa muito bem, correndo aqui para o lado esquerdo dele, saindo dessa pressão. A gente vai rodar aqui o lance, ó. Ele observa muito bem e corre muito bem. Ele toma a decisão rápida, e ele acha um campo livre. Ele tem muito espaço aqui para conseguir correr e ganhar jardas, lembrando que ele foi muito bem correndo com a bola em alguns momentos desse jogo. A gente vai rodar aqui o lance até mais pra frente, ele corre bem, ele vai ganhar o first down ali tranquilo, e aí ele tinha mais ali o que? Mais umas 5, 6 jardas para ganhar. Ele deixaria o ataque posicionado na linha de 33, 32 do ataque. Só que ele vê aqui o Keenan Allen livre. Qual é o problema dessa jogada? O problema ele está tentando um passe
da linha de 40 jardas até a linha, talvez a bola tenha que viajar até aqui, na linha de 10 jardas, mais ou menos, um pouco mais para frente. Ou seja, um passe de 30 jardas, só que contra o movimento do corpo. Existem quarterbacks que são capazes de lançar essa bola. Aí o destaque principal vai ser para Josh Allen e para Patrick Mahomes. São caras que nasceram com esse talento no braço deles. É coisa de outro mundo. Eles têm os braços muito fortes. Então, para eles, não é impossível. É um lançamento possível. Mas no manual do quarterback da NFL, e a gente sabe que funciona assim para a maioria deles, inclusive o Justin Herbert, que não tem o braço do Josh Allen nem do Patrick Mahomes, não se faz um lançamento tão longo contra o movimento do corpo. Por quê? Porque a bola vai ficar pendurada. É simples, a bola vai chegar lá, talvez, mas ela vai ficar pendurada. Ela vai demorar muito para chegar até lá. Até aí a marcação já chegou. Como a gente pode ver, a marcação aqui está próxima e tem um outro chegando aqui. A gente vai rodar o lance e vai ver. A bola ficou pendurada. Deu tempo desse jogador aqui, que devia estar umas 10 jardas do recebedor, que era o Keenan Allen, fazer a interceptação. Por quê? Porque é um erro de processamento mental. A gente vai deixar o lance rodar aqui. A interceptação. Beleza. Aí a gente vai ver aqui de trás. Aqui é um momento muito bom, que ele observa muito rápido e corre pro lado direito dele, ó. Ele vem e foge. Foge, foge. Aqui, ó. Aqui ele vê a quebra do Keenan Allen pra dentro. E ele fala, pô, o marcador dele tá vendido. Você nem vê o outro jogador que chega na bola, porque essa bola vai aqui por cento do campo. Mas ele tava ali a umas 7 jardas de distância do Mike Williams. Do Mike Williams não, desculpa, do Keenan Allen. Mas a bola fica pendurada, ó. Olha o tempo que a bola viaja, ó. Ó, deu tempo de chegar, interceptação, erro de calor, erro de rookie, acontece, mas ficou aprendizado. Apesar disso, a gente vê um jogador que quer sempre mais, que busca mais, ele poderia ter um ganho curto e ele arriscou. Isso é admirável, mas é um erro de rookie. Ele não pode lançar esse tipo de bola, com o tempo ele vai pegar o macete, ele vai aprender isso. Um vídeo rápido, não é nem para analisar nem parte técnica, nem tática, nem nada. É simplesmente para a gente ver o Justin Herbert atuando como um líder e assim, a atitude dele que eu falava antes. Esse lance é espetacular por isso. A gente vai ver aqui a chamada, uma terceira para duas ali na linha de 50, né? Seria muito importante para os Chargers conseguirem converter essa bola. Ele vê o pocket dele começa a entrar em colapso, ele corre bem, ele vem aqui e corre bem, e aí assim, ó, ele corre umas 20 jardas para ter um ganho de uma, mas isso aqui, ó, ele protege a bola, abaixa o corpo, ele não sai do campo, ele abaixa o corpo, ele não foge do contato, ele abaixa o corpo e vai direto com o linebacker. E aí o linebacker que fica caído no campo ali, ó, a gente vê o linebacker aqui caído no campo e o Justin Herbert levanta, dá a bola pro juiz. É isso, é simplesmente isso. Você vê assim a atitude do cara, como o cara lidera, como ele reage às coisas, ele abaixa, aceita tomar o big hit e na verdade quem toma um big hit é o defensor que fica caído no campo estatelado. Essa atitude de um líder e que anima num quarterback calouro, você vê ele tomando esse tipo de decisão, esse tipo de jogada. É lógico que é um risco, pode acabar com a carreira de um jogador, um big hit às vezes, de um quarterback principalmente, mas assim, o Herbert está lá para assumir esses riscos. Ele foi, e assim, depois dessa jogada eles convertem uma 4ª para 1. É isso. A atitude do Herbert talvez levou esse jogo a ir mais longe do que poderia. E esse lance é ótimo para exemplificar isso. Então, vocês viram as duas jogadinhas ali, né? Um lance muito bom do Justin Herbert e outro lance um pouco ruim, mas ele mostra nos dois lances atitude. Além daquele lance bônus, entre aspas, que eu mostrei, que mostra que é um cara assim, líder, né? Determinado, é o cara que puxa o time. Assim, quando, cara, você é o companheiro de time, o companheiro de ataque. Mesmo um jogador defensivo do Chargers e olha o Justin Herbert abaixando a cabeça, indo para aquela corrida,
e querendo force down de qualquer jeito, mesmo não conseguindo e tomando big hit, mas ele deixa o linebacker no chão. Ele mostra que assim, ele vai querer ganhar com toda a força. Isso eleva todo o time ao redor e por isso que o Justin Herbert é o titular desse time. E assim, ele demonstra algumas coisas que assim, são mais importantes até do que atributos técnicos ou físicos. Ele mostra alguns atributos mentais, alguns atributos psicológicos que fazem total diferença quando a gente está falando sobre a principal posição do futebol americano, o general em campo, o cara que comanda a sua tropa. Você não quer um cara medroso para comandar a sua tropa, você não quer um cara que não tem certeza das coisas, você quer um cara decidido, um cara que vai lutar com todas as forças dele, um cara que vai visar a vitória sempre a qualquer custo. Você quer um cara como o Justin Herbert se mostrou nesse primeira partida. Então é isso, acho que eu deixei claro a minha opinião que o Justin Herbert realmente me surpreendeu, realmente é o quarterback do Los Angeles Chargers e aparenta ter um grandíssimo futuro pela frente e eu acho que não tem como deixar de falar isso aqui nesse final do vídeo. Mas é isso aí, galera, vamos finalizando mais esse vídeo por aqui. Se ainda não deixou seu like, deixa logo o like, e se inscreve no canal se você tá de bobeira aí e não se inscreveu ainda, ativa o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo, um abração e tchau!